Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Trilha da Vida, o lugar onde a gente dá voz a pessoas e a histórias inspiradoras que, de alguma forma, se relacionam com o cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e se prepare porque a trilha de hoje começa agora. Roda a vinheta. E hoje eu tenho a honra de trazer duas pessoas incríveis para bater um papo aqui com a gente. Joyce Klein e Matheus Jardim. A gente vai conversar um pouquinho sobre a vida deles, a trilha deles e sobre espiritualidade em saúde. Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Olá, muito prazer. É uma alegria enorme estar aqui, de verdade. Eu não fiz nenhuma apresentação formal, porque eu quero que a gente comece com vocês falando um pouquinho assim, Joyce, quem é a Joyce? Conta pra galera. Bom, a Joyce... Que coisa, né? A gente começa a pensar por onde a gente começa a falar, né? Bom, eu vou começar falando que a Joyce, talvez uma das coisas mais importantes hoje na minha vida seja o Joaquim. Então, eu sou mãe do Joaquim, de 5 anos. Moro aqui em São Paulo, eu e minha família moramos em São Paulo. Trabalho como capelã hospitalar, sou formada em teologia, tenho bases dentro do luteranismo, que é onde eu cursei no curso, e sou gaúcha, adoro mate e saudades da minha terrinha, mas por São Paulo nesse lugar da capelania hospitalar. E o Matheus? Quem é o Matheus? Complexo. Chama meu terapeuta aqui para responder mais fácil. O Matheus é um filho único que mora na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Atualmente trabalha como assistente espiritual num hospital, cursa teologia, está com a faculdade de psicologia em andamento também. Curso também, sou católico, né? E acho que eu sou bem mais do que isso, né? Bem mais do que eu faço, mas a minha pergunta se daria assim por muitas coisas. Eu podia trazer os meus defeitos aqui também para vocês, mas acho que a gente deixa por aí mesmo. A gente ia gostar de explorar esse lado também, né? A gente aproveita e traz o terapeuta junto, né? É difícil mesmo a gente falar sobre nós, né? A gente tende a querer falar sobre os defeitos e não sobre as coisas boas, e aí dá uma travada, mas é de propósito, porque as pessoas precisam conhecer um pouquinho de quem é a gente de verdade, né? Às vezes acaba vendo uma mini bio e resumem alguém àquela formação, né? E por trás dessa formação existe toda a história da Joyce, que um dia resolveu estudar teologia. Como é que foi isso, Joyce? Da onde veio essa vontade de enveredar por esse caminho profissional? Porque antes de você ser capelã, você fez uma faculdade que te trouxe também uma sustentação para esse tipo de escolha, né? Oi. A história nunca é muito bonita quando a gente fala bem as verdades, né? Quando eu fui fazer teologia, na época, quando eu escolhi o curso, eu tinha 16 anos. E bem no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou da primeira turma, da primeira geração ProUni, em 2005. Tá. E na época, tinha as opções de fazer você podia escolher mais de uma graduação, né? Você podia escolher 5 graduações. E aí eu tinha, entre as opções que eu tinha colocado, eu tinha sido aprovado para agronomia e para teologia. E aí, no mapa do Rio Grande do Sul, a que era mais longe da casa dos meus pais
Era teologia. Que é isso, eu tinha 16 anos e sede de sair de casa e de conhecer esse Brasil imenso. Mas, claro, né, eu tinha uma vivência dentro da comunidade que fazia muito sentido ter colocado entre umas das opções teologia. E eu participava essa vivência de comunidade, tá junto com os grupos e culto infantil, ensino confirmatório, dentro das atividades, e aí fez sentido escolher teologia por essa identidade luterana. Mas aí quando, assim, a parte da agronomia acho que continua sempre comigo, porque essa é uma casa cheia de plantas, né, e adoro hortas. E dentro da faculdade de teologia tem as disciplinas que chamam clínica pastoral, que dão abertura para as capelanias. Não existe só a capelania hospitalar, então a gente tem a capelania escolar, tem a capelania... Falei demais? Tá, não falou demais. É que eu acho que você tocou num ponto que é um ponto de esclarecimento importante para a gente. Vou pedir para você segurar essa informação, que a gente vai voltar nela. Tá bom. Antes, eu quero entender o que fez o Matheus estudar teologia. Então, a Joyce está fazendo essa careta aí, porque ela sabe que o buraco é bem profundo, assim, né? É uma linda história, não é buraco, é uma linda história. Assim, eu comecei, quando eu me formei no colégio, eu achava que eu ia trabalhar com publicidade, com desenho, né, com tudo isso, e fui começar uma faculdade de design. E depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu odiava fazer isso, né? E eu lembro que por 10 anos eu trabalhei com publicidade e propaganda e gráficas, né? E eu não gostava do que eu fazia, e o meu sonho era muito assim, eu quero trabalhar com pessoas, né? Nesse meio tempo, eu me identifiquei muito, né? Eu não era católico, depois me tornei católico por um grupo de jovens, e houve um momento em que eu até pensei em ir para o seminário, ver se a minha vocação era ser sacerdote, né? Mas não era isso, né? Existia só uma parte de mim que até eu me atraía no sacerdócio, que era esse acompanhamento com as pessoas, essa coisa de estar com as pessoas, né? De conversar com elas, sentar numa cadeira e a gente ter esse direcionamento. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, né? E eu vi que, nossa, isso foi muito bom. E parecia muito com aquilo que eu achava bom na vocação do padre. Então, eu comecei a fazer psicologia. Já, é isso. Devo ter encontrado aí o negócio, né? Comecei a fazer a faculdade de psicologia. E aí, no meio da faculdade, assim, eu consegui um emprego para trabalhar numa pastoral de colégio. Logo em seguida, eu consegui... Eu troquei, eu fiz um processo tipo de transferência para uma pastoral, né? Num hospital. Eu achei que eu ia fazer a mesma coisa, né, que eu fazer no colégio, e eu estava muito enganado. E acho que é uma das coisas assim que me fez escolher a teologia foi o fato de que eu precisava muito da teologia para a função que eu exerço hoje. Sustentar teoricamente a sua prática. Ou não? Eu acredito que, assim, eu acho que atualmente as pessoas acreditam muito que os cursos de teologia são os cursos que vão formar capelães. O curso da Joyce é um curso muito bom, né? Ela trouxe, né, que tem cadeiras muito boas. Eu já não sei, assim, se todos os cursos de teologia preparam pessoas para ser capelães hospitalares, né? Uhum. Mas eu estou seguindo os protocolos. Né? Mas acho que a coisa assim que mais me chama a atenção nessa questão da teologia assim, foi de que quando eu estava na faculdade de psicologia, eu entendi que eu não ia definir nenhuma linha teórica. Eu ia começar aberto, né? E aí eu estava na primeira semana da faculdade, e aí eu tinha uma cadeira de psicologia da saúde. Eu digo para vocês que eu não sabia nem que psicologia era uma área da saúde. E aí a professora disse assim, gente, eu não vou falar nada, eu vou passar um vídeo aqui para vocês e depois a gente conversa. E aí ela passou o vídeo da doutora Ana Cláudia, do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uhum. Eu me definhei chorando na sala, onde eu não conhecia ninguém, né?
E eu, naquela semana que eu disse que eu não ia definir nada na minha vida, a única coisa que eu defini, e eu lembro que eu entrei no carro quando meu pai foi me buscar, eu disse, pai, eu vou trabalhar com cuidado paliativo. Só que isso faz muitos anos. Então, e aí a teologia entrou por uma porta que eu nunca imaginei que ia entrar. E ela fez todo sentido. Porque hoje o que eu faço é o meio termo entre o sacerdote, né, e o psicólogo. A gente faz essa conexão espiritual, né, de um atendimento parecido, assim, né, com o do psicólogo, mas a gente aborda questões espirituais, né. Eu nunca imaginei que isso existia. Então não tinha nem como escolher a teologia por causa disso. Não, sensacional. De fato, é uma história bem interessante. E aí a gente fica naquela questão, né? O quanto algumas coisas são, de fato, vocação e o quanto elas vão acontecendo na nossa vida e ganhando espaço, né? Porque tem situações em que a pessoa já... e aí eu não vou falar só do aspecto religioso, né? Tem gente que já nasce certo de uma profissão, né? Quantas histórias a gente não escuta de crianças que já falam assim, você é veterinária. Nasce falando que vai ser veterinária, cresce falando que vai ser veterinária, vira veterinária e aquilo tá intrínseco, né? Tem coisas que vão ganhando espaço na vida. Quando eu me formei, eu não imaginava que eu ia trabalhar com cuidados paliativos. No meu primeiro emprego, eu praticava cuidados paliativos sem saber que era cuidados paliativos. Então, também, essas coisas vão ganhando um espaço na nossa vida que eu acho que tem a ver com essa sintonia, né? A frequência que isso vibra, que é semelhante à nossa, né? E aí eu vou voltar naquele ponto que a Joyce trouxe, porque você também falou sobre isso, né? Então, significa que existem diferentes tipos de capelania. Como é que se chega nessa eu posso chamar de profissão? Posso? Tá bom? Okay. Não, porque eu sei que vocês estão numa fase assim de ajustar as coisas, né? Tecnicamente falando e enfim, dar luz a isso, né? Isso. Mas como é que se chega nessa profissão? Você disse, Matheus, que nem todo curso forma um capelão. Como é que se chega? Qual é o caminho que a pessoa precisa trilhar para exercer, ou deveria, ou seria o mais interessante para que ela exercesse essa profissão? Vou fazer assim, ó, eu vou começar da parte errada e a Joyce fala da certa, porque a dela foi o caminho certo, o meu foi tipo o caminho mágico do facão, sabe? Se o seu foi, mas se foi também estava certo, vai, vamos combinar. Está sendo ótimo. Assim, eu trabalho num hospital que ele é de um cunho religioso, né? Ele tem uma rede religiosa que rege ele. E aí é um protocolo, né, dessa rede que todo empreendimento, seja escola, seja faculdade, seja hospital, tenha um setor de pastoral, que são pessoas lá que animam as coisas, né, são guardiões muito dos valores daquela instituição para disseminar, seja onde for. Eu trabalhava numa pastoral do colégio dessa mesma rede. E aí eu achei que eu ia fazer a mesma coisa que eu fazia lá na escola, de tocar violão, de chamar os alunos para falar sobre o sentido da vida, né? E aí, quando eu entrei no hospital, era bem diferente. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que o nosso setor ele era muito religioso. Muito, né? Não era só porque ele era religioso num sentido de, tinha religiosas. E tem, nós trabalhamos com irmãs. Mas a forma como nós tratávamos os pacientes era de uma forma muito religiosa, né? De talvez ir lá muito mais vezes só para rezar um Pai Nosso, né? Fazer uma bênção com uma água benta, né? E aí, como eu tinha esse amor pelo cuidado paliativo, eu tive um contato com a equipe de cuidado paliativo, eu entrei um pouco em choque do tipo, peraí, eu acho que esse sofrimento espiritual dos pacientes e do cuidado paliativo que fala é do nosso setor, tipo, cabe a nós, né? Porque não tem outro assistente espiritual dentro do hospital. Pegou para si. Hã? Pegou para si.
Mas daí eu pensei assim, não, mas peraí, mas tá muito errado isso aqui, a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa olhar mais amplamente, né? E aí... Pergunta. Desculpa te interromper, mas assim, eu fiquei pensando, né? Tudo bem, é um hospital religioso, eu já trabalhei em um hospital religioso, mas nem todos os pacientes têm a mesma religião. Como que era isso dentro do seu dia a dia? Você percebia a dificuldade, conflito, ou não, fluía muito bem? Como que era? Antes? Não, assim, eu já tava mais aberto, assim, né? Eu não entrava em conflito, as irmãs também não tinham conflito nenhum. Era a nossa abordagem, assim, no sentido de ser talvez um pouco mais raso, né? Ou de talvez não oferecer recursos que de fato ajudassem aquela pessoa que tinha aquela religião, né? Então, e aí eu lembro que, assim, eu peguei e comecei a procurar curso, né, e tudo mais. E aí, de uma certa forma, na verdade, de uma certa forma não, eu comecei a sugerir que o meu cargo fosse reformulado, né? E aí eu criei o meu cargo, assim, né? Tipo, eu tenho um chefe, né? Tiveram pessoas que aprovaram tudo isso, mas o meu cargo, ele não existia, né? Não existia um assistente espiritual dentro daquele hospital. E aí a gente começou esse caminho, né? Por entender que aquele setor que trabalhava com espiritualidade era de lá que tinha que sair alguém para cuidar dos pacientes com sofrimento espiritual. E você fazia, por exemplo, registros? Você se sentia realmente parte de uma equipe? Ou isso ainda é uma coisa que está sendo galgada? Então, a questão de fazer parte de uma equipe foi uma coisa, assim, impressionante, assim. Porque a minha antiga chefe, eu não tinha nem a função, né, de acompanhar os pacientes, eu era designado para outra coisa. Ela disse, vamos lá no round do cuidado paliativo, porque eu quero que tu conheça eles. E eu fui, né, fui com ela, mas assim, era uma visita pontual. E aí, naquele round, eles estavam passando os casos e o médico, né, o Dr. Lucas, ele olhou e ele viu que eu balançava a cabeça quando a psicóloga estava balançando a cabeça, que eu fazia umas caretas quando eles estavam fazendo careta, assim, tipo, parecia que a gente tava muito sintonizado. Assim. Daí ele olhou para mim assim, o que tu estuda? Daí eu disse, eu estudo psicologia. Daí ele, eu acho que tu precisa se aproximar mais da gente. E aí, na verdade, a equipe que me escolheu, assim, né? Porque, de fato, não tinha alguém que trabalhasse ali. Então, a equipe entendia que tinha uma necessidade. A equipe viu que tinha alguém e começou a me capacitar para isso. Eu não tinha capacidade nenhuma, né, naquela época. Então, eu fui muito treinado pela equipe que eu trabalho hoje. E na questão do registro, isso foi um processo um pouco longo, mas hoje a gente tem uma história feliz, né? Mas houve momentos, né, em que eu tive algumas conversas e algumas pessoas da instituição que tinham uma visão do tipo, mas tu não tem um conselho e tu nem é um profissional da área da saúde, como é que tu vai fazer uma evolução no prontuário, né? Porque achava que... Nós somos, Matheus, visionários, você entende? Eu tô aqui, quem tá assistindo a gente, não tá só ouvindo, tá vendo as minhas risadas enquanto o Matheus tá falando, porque assim, eu tive o privilégio de receber a Joyce na equipe quando ela foi pro Oswaldo, né? E eu deixei essa mulher de cabelo em pé, assim, um tempo, porque eu falava assim, você precisa evoluir, né? Você passou, você viu o paciente, eu preciso entender o que você abordou. É lógico que se o paciente falar para você, numa condição de, por exemplo, eu quero me... Sigilo, de confissão. De confissão. Quero fazer uma confissão, lógico que você não vai colocar detalhadamente o que ele falou, mas tem coisas que são importantes para a equipe, né? Inclusive, saber que você foi, né? E aí, era tudo muito novo, imagina, a gente está falando de 7, 8 anos atrás. 8 10. anos. Eu assim, odiava a Marcela. Profundamente. E aí ela falava assim, não existe isso, imagina.
e esse sentimento de que ela talvez não fosse parte de uma equipe de saúde, né? E a gente tá ali fazendo cuidado paliativo e pensando, poxa, mas isso faz parte do cuidar, a sua opinião importa para a equipe, o que você está fazendo importa para a equipe. Um número de conselho não fazia diferença nenhuma para a gente, né? Mas sistemicamente falando, isso vai também sendo cobrado em outros momentos. Eu sei que vocês estão em busca disso. Mas, antes da gente avançar nessa prosa, eu quero aproveitar a deixa do Matheus e voltar para a Joyce, para que ela explique o caminho, sem que seja trilhando aí, como disse o Matheus, como é que é? Tirando mato. Tirando mato ali com o facão. E contando que deveria ser ideal para esse processo, e essa diferença entre a capelania hospitalar e a capelania religiosa, certo? São essas denominações, ou não? Não, temos outras, vamos lá. Então, dentro da Faculdade de Teologia, da onde eu venho, né, então tem clínica pastoral. A clínica pastoral ela foi criada nos anos 70, nos 80, por um teólogo nos Estados Unidos, quando ele entendeu que era importante que as questões espirituais e religiosas fossem abordadas dentro de um hospital psiquiátrico. E ele que começou a levar estudantes de teologia para dentro desse hospital psiquiátrico e começou a ter as primeiras conversações e se formou e nasceu essa disciplina clínica pastoral e ela acompanha junto a disciplina de aconselhamento pastoral. Esse modelo de formação, ele migra também para a Inglaterra e depois é onde também acontece todo o processo por São Christopher com gente, fugiu o nome. A Kluber-Ross. Não, a Cicely. Não, a Kluber-Ross. Não, gente, ai, meu Deus. O Christopher é da Cicely. A Kluber-Ross está nos Estados Unidos, isso. A Cicely está no Reino Unido. Isso. E ambas, na verdade, ambas tiveram contato com a presença de capelães dentro das instituições para trazer suporte espiritual e religioso. Até antes mesmo de ter psicólogos, eles contavam com os capelães. Porque dentro desses dois lugares, desde sempre teve, então, desde os anos 70, nos 80, essa formação da clínica pastoral, que ela foi trazida, então, para o Brasil, e algumas poucas faculdades têm, e poucas que preservaram também, porque, enfim, outros cenários, o que tem fora e o que tem no Brasil. Então, quando a gente faz a clínica pastoral, ela encaminha para os serviços de capelania, então, que pode ser escolar, capelania carcerária, capelania hospitalar, capelania empresarial. Então, a capelania hospitalar, e aí também tem um aspecto, porque eu enlouqueci quando eu cheguei na instituição junto com a Marcela, porque mesmo tendo a formação que talvez fosse talvez um pouco mais ortodoxa, né? Não sei dizer assim, também não fui preparada para lidar com o sistema, né? O que eu fazia, colocar em prontuário, né? A capelã anterior, as duas anteriores que estavam antes de mim, elas registravam num caderno, assim, as impressões que elas tinham do paciente e depois se foi de alta ou se foi de alta óbito ou alta melhorada. Era isso. E aí, com a capelã anterior, ela até já tinha acesso ao prontuário, mas ela escrevia de forma muito simples, assim, passei visita e deixei a bênção. E aí veio a JCI, questionou esse modelo de evolução, e aí quando eu chego, né, eu venho de voluntariado, assim, né, isso que... eu fiz voluntariado. Pausa. JCI, para quem tá ouvindo e não sabe o que é, a JCI é a Joint Commission International, que vai observar critérios ali que eles colocam, impõem de qualidade dentro de uma instituição para certificar essas instituições, né, com estes selos de qualidade que tem vários níveis. E para que a gente pudesse avançar nesses níveis, a gente tinha que cumprir algumas coisas, e uma delas é a qualidade do registro que o profissional tem no prontuário, né? E aí Joyce fica de cabelo em pé quando Marcela fala assim, ela chegou com um manual desse tamanho, largou na minha mesa e falou assim, então, precisamos resolver essa situação. E eu, que situação, minha senhora? Tipo, a gente tá falando do quê? Eu fiz 6 anos de voluntariado no HC em Ribeirão Preto, mas
só faltava a equipe médica e de enfermagem passar por cima da gente, né? A gente não era considerado, né? A gente, eu e mais um grupo de quase 400 voluntários, que era uma estrutura muito bem organizada, mas éramos voluntários, a gente não tinha espaço de discussão, a gente não tinha espaço de estar junto com a equipe multiprofissional, só nos mandavam, e nesse caso, que então talvez entre um pouco do que a Marcela talvez quis falar, né, da capelania profissional e da capelania voluntária, né? Essa capelania voluntária que é religiosa e que a gente sempre costuma dizer que ela está muito importante. É importante ter as freiras dentro do hospital, né? É importante que tenha o padre, que tenha o pastor, que tenha o pai de santo. É importante que eles estejam lá e forneçam assistência religiosa para o paciente que é autodeclarado daquela denominação. Então, né, o cara que é católico, ele possa receber a comunhão, que ele possa receber a unção dos enfermos, que a pessoa que é espírita possa receber o passe, o evangelho, por quem é declarado e quem conhece os ritos, né, de forma profunda e que vai fazer isso de forma legítima, né? Uhum. E aí existe essa outra capelania da qual a gente vem levantando bandeira, que é um pouco do que já acontece lá fora, de forma mais sistemática e já com conselhos, com regulamentação, com estatutos estabelecidos, né? Então, que é essa capelania vinculada à instituição. Então, eu, o Matheus e alguns outros no Brasil, a gente bate ponto, a gente é CLT, a gente está vinculado à instituição. Eu não estou na instituição que eu estou porque eu sou luterana, né? Não estou lá porque eu estou lá enquanto Joyce para fazer o atendimento espiritual e religioso a partir das demandas e necessidades dos pacientes, familiares e colaboradores, sempre compreendendo essa grande tríade hospitalar. Está também dentro da psicologia, também está dentro das outras dimensões de cuidado do ambiente hospitalar. Então, a gente tem nosso lugar de fé e ela é muito importante, né, Matheus? A gente não consegue estar sem aquilo que é a nossa base, fundamento, alimento, autocuidado. A gente pode... não daria para... a gente não conseguiria fazer tudo o que a gente faz. Mas no contato com o outro, é o outro que importa, né? E talvez essa seja a grande diferença entre as capelanias profissionais e as capelanias religiosas. Cada uma tem seu espaço, mas é importante que elas se respeitem e que não invadam, né? E que não tentem uma ocupar o espaço da outra. Uhum. Eu vou falar o meu olhar de quem está fora, né? E aí também vale lembrar que a gente não precisa ficar assustado se entra o capelão no quarto achando que a gente está morrendo, porque faz parte do seu cuidado integral e integrado dentro de um contexto de saúde, de processo, né, de recuperação, inclusive seja para o paciente que está numa situação que ele pode realmente melhorar e ir para casa, seja um paciente que está em cuidados paliativos e que também pode ir para casa ou pode eventualmente ir a óbito, né, falecer. Mas assim, como eu enxergo, né, eu acho que a capelania hospitalar, ela serve como uma excelente ponte entre o paciente e quem ele realmente precisa receber, né? Esse capelão religioso que tem condição de ir até essa instituição, seja ela um hospital, uma clínica de retaguarda ou coisas do tipo, para que ele realmente tenha um acesso de qualidade, com pessoas que realmente vão levar para ele aquilo que ele precisa no sofrimento espiritual. Porque eu vejo, assim, pela experiência que eu tive ao lado da Joyce, tem coisas que vão além da área dela enquanto luterana. Ela vai precisar da ajuda de outro líder espiritual, né? E aí, quem é esse líder que vai entrar nessa instituição? Né? É um líder que vai respeitar as outras religiosidades ali presentes? É um líder que vai respeitar as normas daquela instituição? Que vai realmente trazer para o paciente uma palavra ou uma ação religiosa ali que de fato daquela religiosidade, porque a gente sabe que tem de tudo por aí, né? E eu sempre percebi o cuidado que ela... Não, imagina, eu sempre percebi o cuidado que ela teve
e que ela tem, né, em captar essas pessoas, né, e filtrar e treinar essas pessoas. Porque uma coisa é fato, nem sempre o paciente tem aquele líder religioso de referência e que está disponível para se deslocar. Às vezes é de outra cidade, às vezes ele tem uma dinâmica que não permite que ele esteja ali. E ela vai fazendo essa ponte para conectar essas pessoas com esses pacientes. Então, eu não consigo pensar numa outra profissão que atenda a essa necessidade de maneira tão certeira, né? Fora aqueles desafios que para nós é um grande desafio, para vocês tiram de letra, que é o ateu, o agnóstico, e por aí vai, né? As pessoas que têm múltiplas religiosidades, porque ele se coloca como católico, mas também é espírita, né? E por aí vai uma série de outras discussões, e até mesmo aqueles, indo bem longe na história, mas assim, aqueles que estão se desconectando da sua comunidade religiosa e que perdem essa referência. Então, e outra, o próprio líder religioso na sua condição de ser adoecido, né? Quem acolhe? Então, assim, de fato é uma profissão que tem ganhado espaço e que eu admiro, respeito e acho que estamos atrasadíssimos nesse conceito, né? De que faz parte da equipe, certamente faz parte da equipe, deveria ser desde que o mundo é mundo, né? Aliás, já era. As pessoas que não reconheciam, né? Porque na hora que precisava, chamava um padre, chamava fulano. Mas, assim, acho que enquanto sistema mesmo de saúde, faz todo sentido, já que o cuidado espiritual faz parte, quando a gente leva isso para o âmbito da atenção paliativa, isso se acentua, né? Então, se é algo que é inerente ao cuidado, ter essa pessoa na equipe também deveria ser inerente à formação dessa equipe, né? Tem uma questão, né, que é importante. Já houveram tentativas da formação de conselhos que fossem regulamentadores. Acho que a última tentativa foi em 2006, chegou na Câmara dos Deputados, mas não foi aprovada. Porque estava lá, né, capelão hospitalar cristão. E ainda bem que não foi, porque o capelão hospitalar, desse modelo do que a gente trata, ele não deve cumprir um papel religioso. Ele deve compreender quais são os valores. Qual é o núcleo de eixo, né, central da vida do paciente e daquela família. Uhum. E aí, quando você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa assim, é importante que o capelão religioso, ele também tenha uma boa fundamentação e boa formação, para que ele seja adequado na sua fala. Enquanto você fala assim, que eu tinha bons contatos, né? Eu brinco que eu tenho uma vasta agenda telefônica de várias denominações religiosas, mas de todas as pessoas que eu conheço profundamente, porque eu vi a atuação de religiosos de diferentes tradições infelizes nas falas e nas comunicações, né? De entrar no quarto de paciente de fim de vida falando de cura e milagre, e não era evangélico, assim. Às vezes você pensa nos evangélicos, mas, né, tem falas equivocadas de muitos lugares, né? Então, é importante que o capelão que é religioso, ele também se profissionalize, ele também adeque a linguagem, compreenda qual é o espaço que ele está falando dentro do ambiente hospitalar. Mas existe a função, né? E ela precisa cada vez mais, né, que os hospitais reconheçam o papel do profissional capelão hospitalar, que vai cuidar e vai ser responsável por essa instância, né, por essa parte fundamental do indivíduo, que é a espiritualidade. Se a gente tem um assistente social que cuida das dimensões sociais, se a gente tem um psicólogo, para quem vai cuidar da espiritualidade, da religiosidade, é o capelão profissional. Uhum. É importante que todos sejam capazes, na equipe, de dar conta de uma demanda que acontece lá na meia-noite no domingo. Mas, na segunda-feira de manhã, o capelão vai estar lá, a capelã vai estar lá, o assistente espiritual vai estar lá. E aí essa demanda precisa ser encaminhada, precisa ser direcionada para o profissional adequado. Tá. Para essa pessoa que está lá no domingo à noite e chega uma demanda, como é que a gente consegue oferecer
ferramentas que podem sustentar, eu vou chamar de primeiros socorros espirituais, assim, vamos dizer nesse sentido. E aqui eu já vou trazer também a provocação, né? A gente está lançando um simpósio de espiritualidade e saúde, coordenadíssimo, assim, pela Joyce, pelo Matheus, e a gente entendo que a intenção é realmente trazer luz para esse tema, né? Quem pode fazer isso? Quem pode prestar esse tipo de assistência? E o que eles precisam, no que eles têm que se paramentar, vamos dizer assim, para poder oferecer o mínimo sem causar danos, né? O Roberto Miguel, que vai ser um dos professores, né, ele costuma falar do profissional generalista, né, que é a enfermeira, né, que minimamente domina esses primeiros assuntos, né, como fazer os primeiros cuidados, né, como direcionar isso. É a mesma coisa quando um paciente manifesta sofrimento emocional e você também não tem um psicólogo. Então, como enquanto equipe, a gente dá conta das primeiras resoluções, essa contenção, esse cuidado protetivo. Então, e aí esse papel é o que o Roberto Miguel fala sempre do profissional generalista, que domina os fundamentos do que é compreender o que é uma angústia espiritual, o que é um sofrimento religioso, o que podem ser demandas de caráter religioso, e como que a gente encontra esse, enquanto instituição, como que a gente se arma e se protege, né, também, de dizer, olha, aqui eu tenho uma rotina, essa rotina está bem estabelecida, aqui estão os contatos de pessoas que podem ser, saber onde está a quebra-cadixa, se a gente precisa de fazer um cuidado de preparo de óbito de alguém de tradição judaica, né? Então, esse profissional precisa dar conta disso. Então, não é fazer uma assistência espiritual, mas é poder cuidar dos aspectos espirituais e religiosos do paciente e da família. Acho que alguma outra coisa que, além de tudo isso que a Joyce falou brilhantemente, talvez a primeira coisa que uma pessoa, né, vamos supor, né, às 10 da noite de um domingo, né, o técnico, o enfermeiro, enfim, né, a pessoa que caiu na mão daquela pessoa esse sofrimento, sim, eu acho que a primeira coisa que ela precisa fazer é botar a religião ou a crença que ela tem sobre a vida dentro do bolso, né, e entender que a partir do momento que ela entrar naquele leito, nada tem a ver com ela. Nada, né? Mateus, ela não vai... Você me lembrou, assim, uma cena muito bonita, né? Eu tava com um paciente e eu entrei no quarto e eu vi um técnico que tava na minha equipe naquela época, rezando uma Ave Maria com esse paciente. E aí eu olhei, observei, guardei essa informação. Depois que ele saiu, eu fiz assim, você estava rezando Ave Maria com ele? Ele falou, tava. Eu falei, mas você é evangélico? Aí ele falou, e assim, de uma denominação daquelas bem rigorosas, assim. Aí ele fez assim, Marcela, Deus não vai ficar bravo comigo porque eu estava rezando Ave Maria com o paciente, mas para ele era importante. E, cara, eu senti tanto orgulho naquele momento, sabe? Porque ele fez exatamente isso. Ele pegou a religiosidade dele, guardou com ele e entendeu que isso não ia ferir a sua fé, mas que ia dar um apoio para aquele paciente gigantesco, né? Porque era só isso que ele pediu, reza comigo. E aí, talvez outras pessoas fossem dar uma estacada nesse momento, né? E assim... existem os limites, né? Acho que cada um de nós tem os seus próprios limites. E tudo bem, todos nós temos limites. A gente não precisa participar de tudo, a gente não precisa participar tão... A gente faz as mediações, enfim, né? Mas aí cada um vai identificando. Mas a importância de pegar e colocar no bolso, porque a partir do momento em que tu entrar naquele leito, a pessoa ela vai te confrontar com a visão que ela tá tendo da vida naquele momento. E ela vai confrontar com a visão que tu tem sobre a vida. E tu tá sobre outra ótica. Tu não tá no olho do furacão, né? Então, a tua tendência é responder para ela sobre... Não, mas a vida não é assim. Mas Deus te ama muito, né? Mas olha pelo lado bom, né? Então, a gente começa
a ir positivando as coisas, porque a gente precisa provar que aquilo que a gente acredita é verdade, ainda que o paciente esteja nos dizendo parece que não, né? Então, por isso, naquele momento, nada tem a ver com a gente, né? E aí quando eu entendo isso, e quando eu coloco no bolso a minha crença sobre a vida, eu estou disposto a ouvir. Porque muito eu não sei, né? A Joyce é muito mais experiente do que eu, viu, pessoal? Mas acho que muito dos primeiros, dos segundos, dos terceiros socorros espirituais a gente dar espaço para aquela pessoa falar sobre aquilo que ninguém quer ouvir, né? Ou ninguém aguenta, né? Então acho que é a primeira coisa, eu acho. Eu fico pensando nisso. Perfeito, perfeito. E aí tem uma questão que, assim, às vezes a gente acha que porque também aquele paciente é da mesma religiosidade que eu, a gente vai também ter as mesmas ideias, né? E aí eu vou pegar o católico como exemplo. Tem um paciente que ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida e o enfermeiro é devoto de São José. E aí, na hora do vamos ver, você vai rezar para quem, entendeu? Não, mas São José que vai salvar, não, é Aparecida. Então, assim, às vezes mesmo, um exemplo, né? Mas só para dizer que às vezes mesmo dentro da mesma denominação religiosa, a gente vai encontrar os conflitos. Então, importante, ainda que eu reconheça que a religiosidade é a mesma, aliás, que a religião é a mesma, a prática religiosa pode não ser, Sim. né? Posso só aproveitar o gancho, Joyce, da Marcela? Acho que essa coisa da religiosidade, Marcela, perfeito, assim. Eu costumo dar esse exemplo, assim, né, quando a gente vai falar de religiosidade. Será que quando eu chego no leito, a pessoa diz, eu também sou católico. Será que essa pessoa foi nos mesmos retiros espirituais que eu? Será que ela foi nas mesmas missas que eu vi o sermão, a homilia do padre? Porque a elaboração que eu tenho da minha fé se dá pelas experiências que eu tive, né? Vai ser também pela doutrina, com certeza, mas essa doutrina, ela vai ser... eu vou atrás dessa doutrina, ela vai ser passada por mim. Então, será que ela leu a Bíblia até o final? Né? Pode ser que não, mas ela se considera católica. Então, é muito importante que eu entenda o que é ser católico para aquela pessoa. Porque pode ser que ela entenda que ser católico é do jeito dela e tá tudo bem naquele momento. Enfim, né? Porque dentro daquele espaço de saúde a gente está fazendo esse tipo de acolhimento. Então, é isso, assim, né? Essa pessoa talvez não teve acesso às mesmas coisas que eu e não fez a elaboração exatamente igual à minha. E tudo bem. Perfeito. E tem uma coisa que é importante, né? Mesmo que ela tenha lido, todo cristão lê a mesma Bíblia. Mas o que está dentro do coração, né? O óculos, a lente, né? Tem uma perspectiva única e exclusiva, né? E ela vai determinar a compreensão que vai ter sobre cada um daqueles textos, sobre sobre a reflexão que ela vai fazer, sobre o seu, né, com o vínculo religioso que ela possui, como ela entende esse Deus, como ela se relaciona com esse sagrado. Acho que tá para além de talvez não ter, não é só não só ter convivido, né, mas o óculos da fé, né, o óculos da compreensão religiosa, das vivências, ele é único. Né, e religiosidade é aquele núcleo muito pequeno, né, que faz parte daquela individualidade, que é a manifestação daquele CPF, né, é exclusivo daquele CPF. E eu ia, voltando, né, quando você estava falando sobre o ouvir, né, tem um artigo que fala sobre 8 minutos, entre 6 a 8 minutos que a gente precisa dedicar para ouvir um paciente ou uma pessoa que está em franco desespero. Então, eu costumo, né, quando a gente está fazendo educação com a equipe de enfermagem, né, são 8 minutos que você precisa, entre 6 a 8 minutos que você precisa aguentar em silêncio. É isso. Permanecer em silêncio e ter presença. É só a sua presença. Se aquela pessoa caiu diante de você e ela está chorando na frente de você porque ela percebeu que você estaria com ela e daria conta de estar com ela. Você não pense isso como castigo, mas pense nisso como uma honra. Você foi escolhido para sustentar, né,
amparar alguém em profundo sofrimento. E ela só precisa de 6 a 8 minutos seus, não mais do que isso. Olha, vocês já deram várias ferramentas, muitos spoilers, eu quero saber o que mais. Quem quiser assim, se aprofundar nesse assunto e for participar do simpósio, o que eles podem esperar desse encontro? Olha, acho que a primeira coisa que quando a gente sonhou o simpósio a gente quer encontrar outros capelães. A gente quer encontrar outras pessoas que fazem, que sonham, profissionais da saúde que esperam ter um capelão, uma capelã na sua equipe, integrando suas equipes. Esse simpósio é para aqueles que sonham com o tema espiritualidade e religiosidade, sendo cuidado nos seus ambientes de cuidado, né? Não só hospital, mas clínicas e por aí vai. Então, acho que esse é o simpósio em que a gente quer encontrar pessoas. A gente quer saber onde estão os outros profissionais, porque a gente, obviamente, não é Deus, não sabe onde estão todos. A gente quer conhecer e saber. E multiplicar saberes, né? Vai ter workshop também, né? Vai rolar pela programação, durante a manhã, vai ter o simpósio com os convidados, com presença nacional do Roberto, e na parte da tarde, o workshop com essas ferramentas que Joyce e Matheus vão trazer para que vocês possam também aí, conseguir atuar no domingo, meia-noite, de maneira mais assertiva possível, né? Se você tem interesse nesse simpósio, fica atento, ele vai acontecer no dia 30 de novembro, um sábado, e você pode se inscrever no nosso site, grupooficina.com, lembrando que oficina é com PH. Logo de entrada do site, você já vai encontrar lá o nosso evento para você fazer a sua inscrição, podendo participar só do simpósio, só do workshop ou das duas atividades, certo? Muito bem. Antes de ir para a pergunta final, quero compartilhar com vocês aqui, aproveitando, o Instagram da Joyce, que é Joyce Aline Klein, chiquérrima, que ela falou, a gente estava aqui nos bastidores, ela falou assim, nossa, no meu Instagram só tem foto da família, mas é uma forma de você se conectar com a Joyce, conhecer um pouquinho dessa pessoa incrível que também aí cuida da gente fora do hospital, né? Fora da sua atividade enquanto assistente espiritual. E o do Matheus é o Matheus Jardim, Matheus com TH. Lá, segundo a Joyce, tem muito mais informação e conteúdo sobre assistência espiritual. Lá você encontra tudo, dicas e tudo mais. Não. E a rotina de um capelão. Toda a rotina de um capelão, é verdade. Matheus, qual que é a moral dessa história? Então, bom, posso dar uma explicação sobre a frase antes, assim, porque ela tem um contexto. O espaço é seu, fica à vontade. A gente estava ali falando, né, sobre o fato de eu queria ser padre, e aí depois psicologia e tudo mais, né? Tem uma figura, né, tem algo que simboliza muito a minha vida, assim, me consola, né, que é o labirinto de Chartres, né? Quem depois quiser pesquisar, é um labirinto que fica na França, e ele é muito diferente, porque ele não tem paredes, e ele só tem uma entrada e ele só tem um final. A única coisa que a pessoa precisa fazer é andar para frente. Só que esse labirinto ele tem tantas voltas e ele é tão comprido dentro dele mesmo que enquanto a pessoa anda, ela tem quase plena certeza de que ela está perdida e que ela errou o caminho. Mas a única coisa que ela tem que fazer é seguir adiante. E ela, às vezes, ela acha que ela tá tão perto, porque ela tá se aproximando muito do centro, e depois ela tá muito longe daquilo. E então, quando eu olho para minha vida e os atrasos da vida e as coisas que foram acontecendo para que eu pudesse chegar nesse contexto, eu fico pensando nisso. E aí até pensei nessa frase assim: no labirinto da vida, nada se perde. Às vezes basta a gente seguir para entender que o caminho é bem maior do que parece. Uau!
Olha, e assim, você foi falando, explicando, e eu super me vi no labirinto. Super, super. E aí você entende que não teve atraso. Você só estava naquela parte que te distanciou um pouquinho da saída. Mas foi tudo perfeito. Está sendo perfeito. Obrigada, viu, Matheus? Sensacional. Joyce, qual a moral dessa história? Que nada se faz sozinho. Nada. Uma coisa que eu entendi e sempre aprendi, né, desde a graduação, é de que a gente não faz nada absolutamente sozinho. Tudo sempre e fica melhor, inclusive, quando você entende que seu caminho é junto com os outros. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio de clínica pastoral em Timbó, num hospital pequenininho, maternidade, tinha 40 leitos, né? A primeira pessoa que me animou na época foi o Daniel Hefner, que está no Moinhos de Vento, assim. E ele falou, não, vai dar certo, vai, tipo... E eu, assim, em pânico, né? E depois mandava mensagem. Quando eu vim para o HC, a Vera... Depois, estando aqui, toda a equipe multiprofissional e toda essa imensa quantidade de pessoas, né? Como o Matheus e tantos outros capelães, assim, podia falar o nome de tanta gente, que foi tornando esse caminho incrível, né? Incrível. É incrível saber que Deus, o Sagrado, eu não estou sozinha. Ele está comigo nessas inúmeras mãos que se estendem, que se abraçam, de gente muito fora do Brasil, de gente de muitos cantos desse Brasil. Então, é isso. A gente não faz nada sozinho e fica muito mais bonito quando a gente faz junto. Você parou de me adiar? A senhora está na madrinha do meu filho. Você viu, gente? Você inferniza mesmo, entendeu? Uma hora muda. Não, que é isso, a gente aprende com os desafios, né? E é nos desafios que a gente cresce, amadurece e vai entendendo que as coisas elas podem ser tão maiores, né? Tão mais importantes, né? Do que só a gente naquele lugar pequeno, né? Quem sou eu aqui, ou quem é o Matheus lá, mas quando tá todo mundo junto, a gente é uma força, né? Somos capazes de transformar. Eu acho que essas experiências que vocês trazem é uma prova viva de que quando a gente pega um desafio pra gente, né? O Matheus foi lá e falou assim, não, a gente vai melhorar esse atendimento, eu vou pegar isso para mim. Quando a Joyce fala assim, tá bom, eu vou ter que ter realmente um registro, então eu vou usar uma ferramenta, eu vou aplicar um questionário, eu vou deixar isso aqui bonito, organizado. Quando a gente pega um desafio, encara ele de verdade, a gente cresce aquilo de uma forma, né? É como se a gente estivesse colocando aquela sementinha que a gente recebeu numa terra fértil e realmente regasse. E depois vocês estão aqui já colhendo, né? Eu sei que, e aí eu vou usar aí a Joyce que manja de agronomia, mas assim, eu sei que enquanto você está colhendo, você já está pensando na próxima safra, né? Mas é isso, é um processo contínuo. Há um tempo atrás, era uma evolução que precisava ser registrada. Hoje é uma profissão que precisa ser regulamentada. Então, eu espero que todos os deuses de todas as religiões estejam juntos de vocês nesse momento e para sempre, para que a gente possa crescer a assistência espiritual, não só na saúde, mas na vida, em todas as trilhas que a gente estiver caminhando e que a gente não esteja sozinha, né, nessa caminhada. Eu tenho muito a agradecer, né, a cada gargalhada com o Matheus, cada sorriso e carinhas de ai meu Deus, da Joyce,
cada momento mesmo de carinho com vocês, por vocês serem parceiros da oficina e por estarmos construindo aí juntos, plantando juntos a próxima safra, né? Obrigada mesmo, viu? Muito bem, muita emoção, né? Foi um encontro bem gostoso. E eu queria também agradecer a você que está nos ouvindo. Foi um prazer enorme receber Matheus Jardim, Joyce Klein, ouvir a experiência deles junto de vocês, e esperamos que essa nossa conversa traga luz e inspiração para o seu dia. Não deixe de seguir o nosso canal, clica lá nas notificações para você acompanhar aí cada episódio que vai ao ar. Lembre-se, o evento está disponível lá no nosso site para você se inscrever, a gente vai ficar muito feliz. Não é só para capelães, é para todas as pessoas que têm interesse no assunto assistência espiritual em saúde. E até a próxima trilha!